Karaté, uma das artes marciais mais praticadas e conhecidas no mundo. Porém, no começo, não era assim. O Karaté não era muito conhecido e nem mesmo se chamava Karaté. Vamos começar do início para perceber a sua história. Na antiga China, no século V, os monges praticavam vários exercícios para manter uma boa saúde física. Esses exercícios assemelhavam-se a técnicas de combate. Os monges foram orientados para que, através de movimentos de luta dos animais, encontrassem um estilo de técnica que mais se identificasse com o seu interior, dando origem a vários estilos diferentes de luta. Nascia então o Kung Fu Shaolin. Durante a invasão mongol, a China dividiu-se em vários reinos. Os monges separaram-se e partiram para vários destinos diferentes, para transmitir os seus conhecimentos e difundir os seus estilos de luta. A invasão mongol incentivou o desenvolvimento e a evolução das técnicas de luta. O intercâmbio comercial e cultural entre a China e as ilhas vizinhas levou à introdução das técnicas de combate. Em Okinawa, no Japão, nasceu a arte marcial chamada Te ou Okinawa Te, mais tarde chamada de Karate-do ou somente Karaté. Não existem registros concretos de quem criou o Karaté. Tudo o que se sabe hoje sobre a história do Karaté foi transmitido através de gerações de jovens karatecas e livros escritos por mestres. No final da dinastia Ming, Okinawa passou a fazer parte do Japão, já que outrora era uma terra chinesa. Para impedir a rebelião do povo chinês que vivia em Okinawa, o Japão decidiu proibir a posse de armas. Com esta lei, os praticantes do Te começaram a treinar com mais frequência e, consequentemente, a aprimorar a técnica. O Te começou a ser praticado noutros locais do Japão. Em cada escola, os seus ensinamentos eram diferentes. Nasciam assim os diferentes estilos clássicos do Karaté. Eram eles o Tomari-te, o Shuri-te e o Naha-te. Os três estilos possuíam técnicas parecidas, mas o fundamento de cada uma era diferente, tal como as suas katas. Katas são um conjunto de movimentos de ataque e defesa que tentam simular uma luta real. Cada kata possui um nome e em cada estilo de karaté é executada de maneira diferente. O estilo Tomari-te focava-se em técnicas leves e velozes e desenvolvia reações naturais e espontâneas durante uma luta. Shuri-te também se focava em técnicas rápidas, porém sempre em linha reta, tentando incapacitar desde logo o adversário, optando por uma postura mais ofensiva. As técnicas do Naha-te são formadas por golpes de curto alcance, em movimentos circulares e fluidos e posturas baixas. É um estilo adequado para lutas próximas e possui técnicas de torção. Para percebermos melhor como o Te se desenvolveu, vamos ter de conhecer os grandes mestres que contribuíram para a sua evolução. Vamos começar por Shaten Yahara, que foi conhecido como um dos primeiros a divulgar o Te por Okinawa. Foi professor de Penchin Takahara. Penchin Takahara foi o maior mestre de Te na sua época. Foi o homem que introduziu no Te o conceito de Do. Esse conceito defendia que o Te era uma arte e que acrescentava à luta os aspectos filosóficos e físicos. Takahara foi o mestre de Kanga Sakukawa. Kanga Sakukawa era considerado um prodígio na sua época. Foi para a China para continuar os seus estudos sobre luta, uma vez que no Japão havia dominado a arte do Te. Além de criar várias katas, criou também o Dojo-kun, que era um conjunto de regras que são citadas no começo e no fim do treino. Esta prática é muito comum no Japão até hoje. Teve como maior discípulo Sokun Matsumura. Este, quando jovem, já era um perito em artes marciais e possuía um treino em Kung Fu e em Tode, designação do Karaté nessa época. Matsumura pertencia à nobreza e o seu treino chamou a atenção de outros nobres, que começaram a treinar também, já que o Tode antigamente era somente treinado por camponeses. O seu discípulo mais prodigioso era Anko Itosu. Foi Itosu que incentivou a mudança do nome Tode para Karaté. Ele acreditava que a forma como o Karaté era ensinado era antiquado e deveria ser melhorado para um entendimento mais fácil das técnicas básicas. Por isso, criou o Kihon, que se resume ao treino das técnicas básicas do Karaté. Também introduziu o trabalho com Makiwara, que é uma tábua de madeira destinada a ser golpeada, a fim de aumentar a resistência do praticante face aos golpes desferidos.
Hoje em dia, o Makiwara foi substituído por sacos de combate, por ser mais fácil de aplicar golpes a partir de todos os ângulos. Itoshi foi professor de Jinshin Funakoshi. Jinshin Funakoshi é conhecido como o pai do Karaté moderno, e foi ele o principal responsável por fazer com que uma arte marcial somente praticada numa pequena cidade se espalhasse para todo o mundo. Também foi responsável pelo Karaté poder finalmente ser ensinado nas escolas, já que outrora era somente ensinado nas casas dos mestres. Naquela época, o Japão estava a passar por uma guerra, e os membros da marinha procuraram Funakoshi para os treinar. Este acontecimento fez o Karaté de Okinawa ser divulgado por todo o Japão. Yoshitaka Funakoshi, o filho de Jinshin Funakoshi, ajudou muito seu pai a desenvolver a técnica do Karaté, acrescentando vários golpes de pernas e enfatizando o uso dos quadris. Jinshin alterou a forma de escrever o kanji da palavra Karaté, mudando o significado de mãos chinesas para mãos vazias. Para o mestre, o termo mãos vazias representava melhor o Karaté. Mais tarde, acrescentou o Do, que significava caminho. Logo, Karaté-Do, o caminho das mãos vazias, começou a ser o termo utilizado. Jinshin também desenvolveu um novo estilo que batizou de Shotokan. Este estilo é o mais difundido e utilizado hoje em dia, por valorizar bases fortes e golpes em todo o corpo. A graduação por cintos coloridos também foi implementada por Funakoshi, a fim de diferenciar o nível de aprendizagem dos seus alunos. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada a JKA, a Associação Japonesa de Karaté, e Jinshin Funakoshi foi nomeado o seu primeiro instrutor-chefe. Nascia assim a primeira escola de Karaté. Naquele tempo, o Japão estava ocupado por forças militares americanas que se interessaram pela arte. Foi assim que o Karaté começou a espalhar-se por todo o Ocidente. Atualmente, o Karaté não é só uma arte marcial, mas também foi oficializado como um desporto. Como tal, o Karaté hoje em dia tornou-se mais competitivo, havendo torneios de combate e katas. Existe até mesmo uma Federação Mundial de Karaté, que foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional e que organiza um campeonato mundial a cada 2 anos. Primera vez que estoy en Portugal impartiendo un seminario y sobre la pregunta que me haces, César, el karate deportivo de Portugal ha sufrido una evolución positiva en los últimos años muy grande. Cuando yo dejé la competición había grandísimos competidores como Nuno Díaz, Nuno Moreira, que ha durado muchísimos años, sigue estando en activo, y esa evolución del karate portugués ha llevado a ser Portugal un rival a batir por cualquiera de los equipos nacionales que quieren optar a una medalla, y deportistas como me vienen a la cabeza Felipe Reis, etcétera, etcétera, grandes competidores que hacen llevar a Portugal a ser uno de los top a nivel europeo. Muchas gracias, Iván. Otra preguntita más. Lo que es que tú piensas la competición que hace a esses chicos que, al fin y al cabo, como sabemos, ni todos van cuando fueren adultos a ser competidores. Pero ¿qué es que el karate nos transmite desde la formación, el nivel del social, la interacción con los amigos, los valores del karate? ¿Qué es que la competición y el karate en particular les ofrece a estos chicos? A todos estos muchachos que empiezan en karate como práctica para divertirse, para hacer deporte, y empiezan en la modalidad de competición, aunque no compitan, siempre les va a aportar el karate una serie de valores humanos que creo que pocos deportes son capaces de aportar. Y aquellos que van por la rama de la competición, esa disciplina, ese esfuerzo, esa capacidad de necesitar superarse, les va a provocar un bien para su propia vida, para los estudios, para el trabajo. Ese esfuerzo de otros chicos que no practican deporte, que rápidamente se dan por vencidos, los karatecas nunca se dan por vencidos, siguen luchando, siguen estudiando, siguen trabajando, y todos esos valores son gracias a nuestro deporte. Muy bien, Iván, eso es el karate. Última preguntita. Ahora aquí tenemos el karate ya olímpico, pero tenemos ahora otra noticia de 2024 no olímpico. ¿Qué es que nuestra modalidad tiene que mostrar a los demás que no entienden de karate? ¿Qué es que nos hace falta? ¿Qué es
se somos los que están de lado, porque no estamos en el olimpismo. ¿Qué es que tú piensas que tienes tanta experiencia y como embajador del Comité Olímpico y de la Juventud, como estuviste este año en Buenos Aires, el de 2018, ¿qué es que tú ves que nos falta al karate? Hace 6 meses el karate fue olímpico por primera vez en Buenos Aires. El evento fue excepcional desde el punto de vista organizativo, competitivo, el nivel de los deportistas que hubo representación portuguesa fue un nivel increíble. No entendemos la Federación Mundial, a la cual yo ahora represento como instructor y como embajador olímpico, no entendemos esa decisión de haber sacado fuera del karate en 2024 sin haber debutado, porque vamos a debutar en Tokio y ya nos han dejado fuera. No conocemos bien los motivos, no los entendemos y por supuesto el mundo del karate no los comparte. Vamos a luchar por intentar poner el karate en el sitio que le toca. Si no es en 2024, que va a ser muy difícil cambiar esa decisión, lucharemos para estar en 2028, porque todos estos jóvenes que están aquí, tú y yo ya no estaremos en esa Olimpiada, pero todos estos jóvenes sí que pueden tener esa ilusión de poder representar a su país como deportistas olímpicos, ¿por qué no? Y todo el mundo del karate vamos a luchar por ello. Joaquim, muito boa tarde. É prazer ter-te aqui no Algarve. Este evento é para o Karaté português, não é para o Karaté Algarvio. Queríamos te perguntar qual é a importância que tu vês deste evento, ou deste tipo de eventos, para a expansão da modalidade no nosso país, para o Karaté português. Olá, boa tarde. Desde já, obrigado pelo convite. É prazer enorme estar aqui na região do Algarve e a promover os valores da modalidade com o Sensei Ivan Leal, ilustre competidor da Federação Mundial de Karatê. Relativamente à questão, é uma oportunidade única no sentido de transmitir os bons valores que o Karatê desportivo encerra. Desde a dedicação, a perseverança, o facto de interagirmos com diferentes clubes. Há aqui treinadores de várias regiões do país. Isso também é uma questão fundamental para podermos evoluir enquanto técnicos, porque o karatê desportivo competitivo necessita desta interação, não só nos competidores, mas também nos treinadores, e podermos receber de tão ilustre mestre esta informação é uma mais-valia para o karatê português. Muito obrigado, Carlos Joaquim. Como o nosso mestre Ivan Leal disse, o Karaté Nacional tem tido uma grande evolução. Tudo isso graças a um grande trabalho e do qual tu fazes parte e como líder. O que eu te queria perguntar era o que é que o nosso Karaté precisa, o Karaté Nacional, em termos de infraestruturas, de organizações locais, câmaras municipais, o Estado, para que os nossos atletas que queiram seguir uma vertente competitiva profissionalizada, para que lhe reúnam as condições indicadas para que possam realmente ter o sonho de serem atletas profissionais. Bom, o karatê português teve na última década uma evolução significativa, quer na disciplina de kata, quer na disciplina de comitê. Nós temos algumas questões às quais não podemos fugir. Portugal está geograficamente na cauda da Europa, não somos um país centralista, somos um país que precisa de investir muito para poder competir ao mais alto nível. Nós temos hoje, por exemplo, na WKF, diversas competições que tornam praticamente impossível um português, do ponto de vista financeiro, fazer esse circuito. E quando a questão é colocada, que condições é que precisamos? Precisamos de melhores condições financeiras, precisamos de melhores condições em termos temporais. Estamos a evoluir nesse sentido. O governo atual decretou muito recentemente o Estatuto de atleta estudante, que vai permitir aos atletas poderem ter uma carreira dual cada vez mais próxima com aquilo que é a realidade do desporto de alto nível. Isso também é um benefício, mas não tenhamos dúvidas de que Portugal tem muita qualidade nos seus atletas, nos seus técnicos, e temos que acreditar também cada vez mais que a aproximação que estamos a fazer a grandes potências com outros recursos é possível do ponto de vista daquilo que é o que fazemos no terreno. E, portanto, eu estou convencido que se conseguirmos aproximar essas condições, sobretudo humanas, de relação entre equipa
entre atletas de diferentes clubes, diferentes treinadores, nós vamos poder dar um salto ainda maior do que aquele que demos nos últimos anos. Aliás, devo dizer que um denominador comum no progresso do Karatê nacional tem muito a ver com esse trabalho de equipa. É preciso fazer mais, como eu costumo dizer, juntos somos poucos. Portanto, é preciso nós pensarmos dessa forma. O Karaté evoluiu bastante. Passou de uma arte marcial praticada numa pequena ilha do Japão para uma das modalidades esportivas mais praticadas do mundo, com milhares de praticantes. É uma arte que viveu imensas mudanças, várias guerras e desastres. Adaptou-se à evolução dos tempos e nunca desapareceu. Com certeza, o Karaté será lembrado por muito tempo.